Estamos aí, a vida é uma corrida, com Alexandre Rampinelli, Emílio Santana, chegando na sua night, aí sim, esse balanço gostoso. Hoje não tem charadinha, né? Não tem. Costeleta grande. Bom, a gente falou dessa música aí no episódio passado, a gente falando da necessidade de alguém botar realismo né, na vida, nas mídias sociais. E aí veio essa música na cabeça. Veia lá dos anos 80, quando a gente era moleque. Cinema 2. Não me iluda. Não se iluda. Você me perturba sem perceber. Não me iluda. Vou te esquecer. Você me perturba sem perceber. Se você está chegando hoje, sabe que no episódio passado a gente falou sobre gadgets, relógios esportivos, aplicativos. E desilusões. Delusões. Essas paradas. E hoje nós vamos falar de desilusões. Será? Não sei. Tudo bem com você, Alexandre Rampinelli? Graças ao bom Deus, tudo certo. É verdade que você ainda vai ter na corrida hoje? Se Deus quiser. Então não vamos demorar, não. Porque o Alexandre ainda vai botar o treino dele em dia. São 9h24 da noite. Bom. E aí? E aí que a gente... Temos o que para hoje? A gente tem um monte de gente que não usa e-mail. É o tema da semana. Descobrimos que várias pessoas têm medo do spam, tá? daquelas notificações. Aqueles e-mails de comércio, de venda, de cobrança, que tem vírus e caramba. E por isso aboliram o e-mail da sua convivência e não mandam e-mail para o podcast A Vida é uma Corrida. Aquele e-mail tão bonitinho que é A Vida é uma Corrida. Quero falar arroba a vida é uma corrida. Tem lá no Instagram também, se você não quiser mandar. Tem lá no YouTube, põe um comentário. Você pode fazer lá no Spotify. Você vai onde você quiser. É só você querer. Quer falar com a gente? Quer sugerir? Quer botar alguma coisa lá? Quer botar em pauta um assunto? A gente traz pra cá, a gente conversa. Não quer falar com a gente? Fica na caverna. Ué. Seu direito. Fazer o quê? Hoje nós vamos falar o quê? Vamos dar continuidade, na verdade a gente vai dar início a uma discussão que o Alexandre Rampinelli trouxe no último café que a gente fez, reunião de pauta, que foi assim, perguntou. É um assunto que me intriga, tá, perguntou, gente? Por que o sofrimento não afasta as pessoas da corrida? Aí a gente ficou se olhando, eu falei, será que é assim? Será que não é assim? Será que esse devaneio é válido? Será que... Aí ele falou assim, não, vamos procurar outra coisa. Eu falei, não, já que ficou a curiosidade, já que ficou o comichão foi instaurado, o ponto de interrogação, grilo na cuca. Inclusive tem uma música também que é Grilo na Cuca, né? Que é lá do final dos anos 70. Grilo na Cuca. Eu não lembro de quem é. Acho que é do Ronaldo Revedar. No próximo anota episódio. Aí que no próximo a gente vai trazer o Grilo na Cuca. Grilo na Cuca. E aí como ficou o Grilo na Cuca, é pra isso que a gente tá aqui. Vai tirar o Grilo na Cuca. Mas eu queria saber, assim, por que veio isso na sua cabecinha? Qual foi a significância, a relevância desse assunto do sofrimento? O que acontece? Nos meus treinos solo, lá em Teresópolis,
Cara, para resgatar isso, é só voltar tem uns 2 episódios atrás, tem uns que episódios a gente fala a resenha da que a série de gente está se feriado. preparando para um desafio que a gente também fala em episódios passados. Mas eu tenho um desafio que a Emília abraçou e ele vai fazer junto comigo, que é um desafio de correr 23 quilômetros. E aí eu estava... Da onde saiu isso? Que eu estava acordando cedo, alguns dias chuviscando, a maioria dos dias frio, e eu estava saindo para correr, para pegar um lugar alagado, com lama, trabalhoso, subida, cansativo, e eu chegava no final cansado, assim. E por que eu fazia a mesma coisa no outro dia? E eu fiquei, pô, o que tá me levando, né? Por que o sofrimento não tá me afastando disso? E aí eu fiquei pensando, falei, pô, eu sou um bosta. Imagina um campeão mundial que faz isso rigorosamente e tem uma tratativa muito mais diferente que a minha, muito mais intensa de alimentação, de tudo. O tanto de coisa que ele tem que abrir mão para poder chegar no resultado. E por que o cara não se afasta disso? E por que o sofrimento não faz o cara parar? Pô, eu pedalo, fiz uma prova lá, um evento do Audax, 200 quilômetros, 203 quilômetros. Cheguei no final quebrado, cansado, dolorido, cansado. Porra, cheguei em casa, tomei um banho e falei assim, tá, e o próximo passo vai ser? Eu falei, pô, por que eu não... Por que isso não me fez parar? Por que não te fez parar, né? Por que não faz parar? Pois você me falou agora uma coisa com a gente, que eu estou lendo um livro chamado O que eu falo quando falo de corrida. É um clássico da literatura de corrida, embora livros estão caindo em desuso, mas não pra gente, que a não gente nós. usa, mas tem... É verdade, está faltando fome de conhecimento. Sim. Mas conhecimento real, não conhecimento das 3 primeiras linhas de uma notícia. O conhecimento que não se compra no One Touch Click. Sim, ok. Né? Tá faltando essa sede. Se o tanto de gente que compra suplemento, lê esse livro, escutasse podcast, gastasse mais dinheiro com isso? Trocasse o pessoal da piada pelo pessoal do conhecimento. Nós estamos com num ciclo em que muito especial. Mas, voltando, Haruki Murakami, ele é um corredor amador. Fala devagar o nome do cara, que o cara já tem um nome difícil, é japonês. Mas japonês você tem que falar rápido, senão... senão não dá pra falar. Senão Haruki Murakami. Isso. O que eu falo quando eu falo de corrida, né? Do que eu falo quando eu falo de corrida. Quem é o autor? Ele é um corredor que começou a correr para melhorar o estilo de vida dele. Teve todas as dificuldades de quem começa a correr. E aqui no livro ele fala que ele já corre há mais de 30 anos. Resumindo, ele se descobriu escritor e leva uma vida entre a escrita e a corrida. Maneiro. E de alguma forma ele entrevistou um maratonista japonês que estava acabando de se retirar, aposentar, né? Uhum. E ele perguntou assim pro campeão lá japonês, seguinte: por que vocês que correm aí há 30 anos, medalhas, campeonatos, não sei o quê, por que vocês não têm dificuldade para levantar da cama? Por que vocês não sentem frio? Por que vocês não sentem fome? Por que vocês não sentem sede? Faça chuva, vocês estão treinando. Que vontade é essa? Por que vocês
eles têm a vontade e a gente não tem a vontade. Aí o atleta que nessa virada de mesa aí já estava ensinando atletismo, né? Já estava mudando de atleta para professor de atletismo. Ele falou assim: é aí que você se engana. Eu nunca acordo com vontade de fazer meu treino. Eu sinto frio, eu sinto fome, eu sinto sede, eu sinto falta de vontade. Eu vou porque a minha vida é correr, porque eu tenho meus resultados a procurar, a perseguir, e é por isso que eu vou. Mas eu sinto a mesma coisa que você. Preguiça de levantar, no dia frio eu não quero ir para a chuva, não quero ficar tantas horas sem comer, e eu também sinto sede. Aí ele conclui assim: no fundo, apesar da disparidade do rendimento, no fundo somos os mesmos. Então, essa proposição que você colocou aí, que corri, por que as pessoas não param? Eu vou escrever um livro, isso é um bom título de livro. Por que as pessoas não param diante do sofrimento? Porque as pessoas que não param são feitas das mesmas coisas, são feitas da mesma natureza. Claro que tem gente que para. É o tipo da pessoa que continua enfrentando a dificuldade. Tem gente que na primeira dificuldade se abala e tem gente que passa mais ou menos pela dificuldade e tem gente que tira a dificuldade de letra. Talvez tenha gente que nem ache essa dificuldade, nem olhe, nem encare a dificuldade como dificuldade, encare como desafio, como uma oportunidade, como qualquer outra coisa. São pessoas talvez mais otimistas, sei lá. Eu tenho dificuldade, por exemplo, como hoje, para fazer um treino que é de regenerativo. Tenho dificuldade motivacional de correr devagar. Eu tenho a dificuldade de não ter um objetivo específico para alcançar. Eu tenho dificuldade de achar monótono um treino que é numa intensidade muito baixa. Eu tenho dificuldade quando não tem a dificuldade da subida. Por exemplo, para fazer um treino basicamente plano, eu tenho dificuldade. Então, cada um tem as suas dificuldades. A minha facilidade é a dificuldade para muita gente. E a facilidade para alguns é dificuldade para mim. Por exemplo, o treino de roda d'água para você foi uma facilidade. Delícia. Mentalmente, eu fico pensando naquilo e na hora eu entro no clima de desafio e sou, de alguma maneira, movido a vencer aquela dificuldade. É uma coisa pessoal minha. Respondendo um pouco a minha pergunta, que é o que me faz ir, é o fato de eu querer descobrir que dificuldade é essa para eu ultrapassar, para eu romper. A dificuldade do treino de roda d'água. Eu não tinha a menor ideia do que era. Você deixou para falar que era 500 metros de altitude em 4,5 km lá, na gravação. Assim como eu deixei para falar da carga no dia. Na hora. Eu vi você chegando lá e falou, uma é para mim, outra para você, põe nas costas e vai. Eu falei, não, mas eu trouxe a minha. Você falou, então põe na sua e vai. Essa coisa, o que me move mesmo é saber que poucas pessoas vão fazer aquilo. Que aquilo não é para qualquer um. Isso me move, isso me motiva. Isso não é que me motiva, mas isso me dá energia. Isso me faz ir. Entendeu? Então não treino como agora. Lá fora deve estar chovendo, se não está chovendo, está molhado, porque choveu agora há pouco tempo. São quase 9h30 da noite.
se você for ali fora agora, pouquíssimas pessoas estão fazendo o que eu estou querendo fazer. Então isso me motiva, isso me move. Eu sentia isso quando eu comecei a correr corrida de trilha. A vontade de fazer uma coisa que pouca ou pouquíssimas pessoas você fazem. É para poucos. O que você faz é para poucos. Não estou te elogiando de graça, não. Porque você é um cara muito foda no que faz. Mas você faz o que só poucos fazem. Sacou? Independente de tempo. Que fulano faz isso com 15 minutos menos. Cara, não é isso. É o fazer. E para mim hoje, na fase em que eu estou, é muito mais importante o fazer do que o tempo. É muito mais importante a jornada, o meio, do que o resultado final. Entendeu? Por isso que quando você fala assim, você tem que olhar o relógio, você tem que olhar... Cara, não é meu momento agora. Ok, no treino ali, tem que fazer um pace assim e tal. Ali no Fastly, ali ok, entendo. Mas não é uma coisa que quando eu tô correndo sozinho, eu tô olhando. Eu inicio na porta de casa e paro na porta de casa. Se eu parei para mijar, se eu parei para tomar água, parei no boteco, ele tá rodando. Eu não fico olhando, eu não fico mexendo. Então hoje o que me move, mesmo com o sofrimento ali passageiro, com aquele desafio, é o fato de que poucos fazem aquilo. Sabe quantas pessoas eu encontrei na trilha? Nenhum. Em 5 dias naquela subida. Nenhum. Nem os ciclistas foram. Nem o ciclista. Entendeu? Mas a gente foi cedo. No treino de roda d'água. Pouco mais tarde eles desaparecem. No treino de roda d'água. Ninguém a pé. No treino do morro. É o que eu te falei. Eu entendo. A gente questionou isso lá. Isso. E eu falei assim, cara, o pessoal vai pelos caminhos mais fáceis. Isso é um outro ponto. É igual o pessoal aqui que treina na Rota Imperial. Isso é um outro ponto. A Rota Imperial é legal. Sim. Mas é o caminho mais fácil para sair de Viana e chegar a Domingos Martins. Tem um caminho paralelo que é cabuloso e que as pessoas sabem que tem e não vão. Que é por... Tem um caminho por Peixe Verde, que é... mas tem um pior que é por Formate. Formate ali. Formate, São Paulo de Viana, Biriricas. Ali aí ou você sobe pela estratosfera, que pouca gente passa, ou saindo da Rota Imperial, no marco 19, eu acho, você sai para a direita e pega uma pirambeira boa lá. Então, assim... Mas vamos esquecer o caminho. Quantas pessoas no domingo de manhã, 5 horas da manhã, estavam saindo de casa, eu saí um pouquinho mais cedo, para fazer uma aventura num lugar onde a gente não conhecia, parte daquele trajeto você não conhecia, porque a gente passou a entrada que você conhecia. Fomos descobrir um pedacinho novo. Entendeu? Cada vez a gente vai descobrindo. Quantas pessoas fizeram isso no dia de ontem? Poucas. Entendeu? Então, seja para onde for, isso é uma coisa que eu acho foda. Quantas pessoas correm uma vez na semana? No referencial ao universo, pouquíssimas. E aí eu vou diminuir esse número agora. Quanto dessas pessoas que correram para elas? E não para mostrar alguém, e não para mostrar um grupo, e não para postar numa rede social, entendeu? Quantas fizeram por elas? Poucas. Entendeu? Então, essa coisa do sofrimento é uma coisa que eu questiono, eu venho refletindo em cima, que até a própria corrida tem me instigado a refletir sobre algumas coisas. Normalmente, sobre alguma coisa que eu tenho visto da Bíblia, ali da liturgia, ou do Evangelho, que eu vou meditando, vou pensando, até um certo ponto ali, obviamente, sobre aquilo. E depois, o que eu percebo, eu consigo fazer isso até um certo ponto,
depois daquele ponto, que é o ponto do sofrimento, é o ponto que você fala assim, agora eu preciso me concentrar em mim para poder chegar, para poder manter e chegar, é a partir dali que você pensa assim, por que eu estou fazendo isso aqui? E aí é que entra a parada de por que no outro dia eu fui, apesar de no dia anterior eu ter perguntado por que eu estava fazendo aquela porcaria. Sabe? Porra, você é doido. É engraçado, vou fechar assim essa opinião que você deu aí, trazendo o pensamento cristão. Tem uma parábola na Bíblia onde Jesus fala assim: o grão de trigo que não morre não vira pão. Verdade. Então, está falando de sofrimento físico, mas na perspectiva do crescimento pessoal. Onde não tem sofrimento físico, não vai ter engrandecimento pessoal. Essa é uma verdade que poucos querem ou conseguem perceber, tá? Mas, quando você questionou, já bateu para mim um outro questionamento, assim, o Alexandre está nivelando as pessoas, talvez pela experiência própria, mas há vários tipos de pessoas. E aí eu fui procurar uma coisa que eu já tinha lido e que eu acho que é uma boa régua para a gente analisar essa questão, né? Porque são vários tipos de pessoas, tem pessoas que elas realmente não se dão com o sofrimento físico e se afastam realmente da corrida. Esses que a gente vê aí que sofrem e continuam, sofrem e mesmo assim concluem uma prova, que sofrem no outro dia estão lá de novo, que sofrem e têm um sucesso e continuam, sofrem e têm um insucesso e continuam perseguindo, elas são tipos de pessoas diferentes das pessoas que sofrem e param, ou das pessoas que continuam e não sofrem. Né? Porque a gente tem pessoa que, diante desse sofrimento físico, ela fala assim, isso aqui não é para mim, vou arrumar outra coisa para fazer. Tem a pessoa que, diante do sofrimento físico, não, eu acho isso aqui legal, mas eu não quero sofrer, então eu vou fazer de uma maneira que eu não preciso sofrer tanto. Que eu não preciso sofrer. E aí... vai pelo caminho mais fácil. Fica só no plano. Tira a intensidade, e aí dá um jeitinho de... né? E tem as pessoas que, mesmo sofrendo e mesmo dando, às vezes, com a cara no muro, elas falam assim, não, eu não vou. Eu não vou aceitar isso aqui como resposta. Eu não vou aceitar isso aqui como resposta para a vida. Como suficiente. Isso. Né? E aí, vou voltar a um cara que a gente já falou aqui nos outros episódios, é o Tim Grover, que é o personal trainer do Michael Jordan, do Kobe Bryant, de vários outros caras aí, do basquete, do beisebol americano. Ele tem uma abordagem por observações que eles fizeram, e hoje eu voltei para ver essa parada. E aí eu fiz uma coisa que eu não tinha feito ainda, que é procurar a biografia do Tim Grover. Quem é o Tim Grover para falar isso que ele está falando? E aí eu fui achar uma coisa maneira. O Tim Grover, ele é um filho de indianos que eram imigrantes na Inglaterra. O pai médico, a mãe enfermeira, saíram da Índia e foram morar na Inglaterra, que apesar de ser país diferente, é o Reino Unido, né? A Grã-Bretanha.
estavam teoricamente em casa, mas não, como a parada não rolou do jeito que eles achavam, eles se mudaram para os Estados Unidos. E mesmo na Inglaterra tinha questão de preconceito contra o indiano e tudo. E eles foram para os Estados Unidos. Na transição da Inglaterra para os Estados Unidos, o diploma do pai do Tim Grover não foi reconhecido. E ele não pôde exercer medicina nos Estados Unidos. Então ele foi trabalhar como um trabalhador normal. E é o exemplo do pai que construiu nele a coisa da luta, da perseverança, do esforço, de que não está nada garantido. E a gente precisa muito aprender com o cara que perde. Sim. Teoricamente perde. Porque ele perdeu, mas ele arrumou um jeito de ganhar. Qual foi o jeito de ganhar? Continuar lutando. Quem continua lutando não perdeu. Ele perdeu o título, perdeu a profissão, mas ele não perdeu a luta. Ele continuou lutando. Se você continuar lutando, você não perdeu. E o Tim Grover, ele categoriza as pessoas em 3 grupos de pessoas. Que são as pessoas boas no que fazem, as pessoas grandes no que fazem e as pessoas espetaculares naquilo que elas fazem. E aí ele chama esses grupos de pessoas boas, medianas. São os coolers, seria na tradução na tradução livre aqui, aqueles que refrescam as coisas. A gente tem os closers, que são os que aproximam, e a gente tem os cleaners, que são os caras que arrematam. E qual a diferença desses grupos? Ele falou assim, tem pessoas que permitem que as circunstâncias da vida definam a vida por eles. Então, elas estão flutuando no ritmo dos acontecimentos e a vida acaba definindo as circunstâncias deles. Seria o tipo de pessoa que você pede para fazer uma tarefa e ela faz estritamente aquilo que você pede e fala assim, isso aqui está muito bom e estou satisfeito com isso. A gente sabe que a satisfação ela leva ao decréscimo, à estagnação, e a estagnação leva ao decréscimo. Então, quando você pensa, fiz o que me pediram, isso aqui é bom, de uma próxima vez você não vai fazer tão bem. É mais ou menos essa a ótica. Você vai sentando, você vai arrefecendo e você vai deixando de se empenhar porque você já aprendeu como faz, você já sabe que aquilo ali é o que foi pedido, alguém achou bom, você achou bom e tal. Esses são os curas. O próximo grupo de pessoas, avançando um pouquinho, né, subindo o degrau, são os closers. E quem são os closers? São aqueles caras e aquelas caras que decidem o que querem. Então, já não é alguém por eles. Não é alguém uma que situação pede. Por eles. São eles que determinam. Querem. Olha, eu quero chegar naquele ponto ali. Eu quero chegar, né, naquele objetivo, eu quero fazer aquela conquista. E quando eles chegam e conquistam, eles dizem para eles mesmos que aquilo ali está bom, está o bastante, e que eles já alcançaram o que eles queriam, e aí eles também arrefecem. A diferença do grupo é o foco. Um tem foco externo e outro tem foco no próprio desejo.
E a gente tem os cleaners, que são os caras que são os imparáveis, né? Aqueles que a gente não consegue deter. E esses são poucos e são aqueles que não conseguem nem definir sucesso. Porque quando eles estão... Nunca tem. Quando eles estão prestes a alcançar, ou quando eles alcançam, eles falam, isso aqui não é suficiente. Eu já preciso de um patamar acima, eu preciso empurrar esse sarrafo para cima, preciso de uma coisa mais desafiadora, eu preciso de uma coisa mais difícil, eu preciso de uma... E eles vão até o limite, perseguir essa excelência, perseguir esse desafio ilimitadamente. E a gente se coloca nesses grupos em cada situação de vida que a gente tem. Nós podemos ser coolers para algumas situações, closers para outras e cleaners em outras situações. Só vou reforçar. Essas 3 situações, a gente oscila por elas durante o dia inteiro. Tá? Não é que você está definido em uma só e pronto, definir isso e pronto. Não, isso vai o dia inteiro. Eu posso ser um tipo de pessoa na família, um tipo de pessoa no esporte, um tipo de pessoa no trabalho diferente. Sim, né? Sim. E o grande barato é que a convivência, a experimentação e a exposição faz com que as pessoas mudem entre os grupos. Então, não é uma classificação estática. Um cooler pode querer vir a ser um closer, e um closer pode querer vir a ser um cleaner. Não é um extrato, um segmento estático. Uhum. E há a possibilidade de transformação sempre mediante a exposição e a convivência com outros grupos, né? Que é o que acontece nos esportes coletivos, onde alguns personagens se transformam quando começam a conviver com outros. Uhum. Então, closers se transformam em cleaners quando eles convivem com cleaners. Uhum. Então, quando a gente pensa assim, por que o cara não para, mesmo diante da dificuldade? É porque naquela matéria ali, ele é um cleaner. Ele vai arrematar, ele vai limpar tudo que está no caminho dele, ele vai se virar para tirar os empecilhos, ele vai se sujeitar a algumas situações para manter um objetivo que ele quer, sendo que uma dessas situações seja o sofrimento físico. E eu vou te dizer um negócio que em algum esporte alguém é cleaner. Em alguma coisa você em algum esporte você é cleaner. Eu jogo futebol e, pra mim tudo tá bom. Tá, não é seu esporte. Você não é cleaner ali. Mas se você, de repente achou você foi fazer um jiu-jitsu. Caraca, eu rasgo ali, dou vida, aí pronto. É diferente o esporte pro outro, você se identificou mais, você se encontrou melhor ali. Isso é legal, cara. E aí vai experimentando. Você estava falando de Vitória, eu lembrei de uma... Eu fui buscar ali no meu celular para pegar uma letra dos Los Hermanos, que eu acho interessante, que me chama a atenção. O Vencedor. Exatamente, que fala... olha lá, quem vem do lado oposto vencerá, olha lá... Quem acha que perder é ser menor na vida, olha lá, quem sempre quer vitória e perde a glória de chorar. Cara, eu acho isso sensacional. Você tem isso que você falou aí do perdedor, o cara não aprender
perdeu um pouco o aprendizado com a vitória, né? E a derrota, assim, por assim dizer, né, do segundo lugar para trás, aí chamem do que quiser, são pessoas que aprendem demais, cara. Demais. Você aprende muito mais demais, na derrota demais, do que na vitória. Demais. Porque a vitória, ela encanta, ela ofusca, ela tira... Mesmo que você tenha errado, mas se você errou menos que o segundo, que o cara que chegou em segundo, você tá na frente. Então, pô, foi foda. E esse ofuscamento te cega, né? Então, a gente estava falando de realidade. Começamos falando de realidade. Isso. O que acontece? O sofrimento, ele abre os olhos. Cara, é um professor sensacional, o sofrimento. Ele abre teus olhos, ele abre teus ouvidos. É claro que você precisa estar disposto, mas o sofrimento, ele transforma. O sofrimento é o adubo do desenvolvimento. Sim. Ou você morre, ou você cresce. Te fortalece pra caraca, bicho. Te fortalece muito. Tem pessoas, até uma ouvinte nossa aí, a Lara Nelson, ela fala assim, não sei como é que eu consegui força para fazer esse tipo de coisa. E a gente fala, pô, fortaleza, cara, é assim que vai. E a gente passa por cada situação que fala, pô, como é que eu passei por isso? E hoje eu não consigo fazer isso. Cara, você tem que estar disposto a aprender sempre. Sempre. Perdeu, cara, vai para dentro de você, dá uma olhada e corrige, manda ver. Ganhou, calma. Você ganhou aquela, né? Ganhou, se dê ali uma hora de festa. O seu momento de glória é o seu momento de glória. Depois você senta. Não é qualquer um que é o primeiro lugar, não tem espaço no caixote mais alto para todo mundo, até porque você é vencedor, tem todos os méritos possíveis. Mas calma que você errou também. Entra num balde de gelo, que você vai começar a lembrar das partes ruins. É isso aí. Mas não deixa de sofrer, não. O sofrimento no esporte é uma coisa fantástica. Você tem vários vídeos. Doa a quem doer. Você tem vários vídeos, cara. Eu fico impressionado com aquelas pessoas que chegam de maratonas, principalmente, chegam nos últimos 50 metros, 30 metros, elas chegam balançando, o joelho dobrando para tudo que é lado. Vem alguém, abraça o cara e leva até a chegada. Sabe uma coisa bacana que eu vi hoje? Viralizou aí, sempre viraliza, né? A imagem do último colocado da Maratona de Londres, 3 semanas atrás. Hein? Só que aí, o que acontece? Cada um... Foi uma mulher, não foi? Foi um cara. Um cara de camisa laranja. Pessoal quer dar significado pessoal ao acontecimento dos outros, né? Aí fica dando liçãozinha, dando aquela coisa. Eu vi a notícia, aí eu fui ler uma notícia que fala do último cara que chegou na Maratona de Londres. Esse cara estava treinando para a maratona e ele foi atropelado. Ele teve várias lesões e ele perdeu o tempo de preparação. Porém, uma coisa que é muito comum nos Estados Unidos e na Inglaterra, com relação à maratona, as pessoas correm maratonas para levantar fundos para instituições beneficentes. A partir do momento que o cara se inscreve no intuito de arrecadar, né, que é beneficente, ele já não corre por ele mesmo, né? Ele corre pelaquela instituição. Ele corre pela instituição, ele corre pela causa, ele corre por pessoas que serão beneficiadas pela causa. Por tudo aquilo. Isso.
E esse cara, apesar de não estar apto a fazer a maratona, porque ele teve um acidente, ele se viu nessa encruzilhada de levantar o dinheiro, de continuar o movimento, de representar as pessoas que ele estava se dispôs, e ele falou assim, eu vou levar adiante. E aí ele fez a maratona em 8 horas e tal, com o intuito de manter a representação, de arrecadar os fundos e tal. Essa é a razão do sofrimento. Nesse caso específico, é a razão do não parar. Entendeu? Uhum. Cara, não. Ele tá com um intuito que é sobrenatural. Uhum. É sobrenatural a situação que a gente imagina. E eu achei assim, essa história muito interessante. Assim como se a gente for procurar os participantes das maratonas nos Estados Unidos e na Inglaterra, pelo menos nesses 2 países que eu leio e sei, mais da metade são pessoas que estão fazendo ações beneficentes. São ativistas, entre aspas, de causas beneficentes que estão ali, e que a maratona é só um fechamento de um movimento que leva eles para a rua, para fazer ações sociais, para pedir dinheiro, para fazer eventos beneficentes que dão um fechamento na maratona. Tem um sentido gigantesco. Sim, que não é o sentido estritamente esportivo, e que a gente talvez não percebe quando a gente analisa, né, que agora, além de analistas de futebol, nós somos analistas de corrida e esporte, a gente fica dando pitacos e sentimentos, e aí se apropriando. Então, o cara que se diz esportista, ele fala assim, não, mas olha lá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, o cara fez 8 horas a maratona. Mas ele não foi como esportista, né? Ele foi como ativista. Uhum. É isso, né? Já demos dica de livro, já demos dica de coach, já demos dicas de biografia, dicas musicais. Amanhã você vai passar o dia ouvindo Los Hermanos. Não, o quê? Não gosta de Los Hermanos? Não, eu ouço, cara. Eu ouço. Não gosto de Los Hermanos. Preconceituoso com os barbudos, cara. Cara. Os caras não podem ver um barbudo dar certo, que fica aí nesse negócio. Eu não sou preconceituoso, não. Eu até fui no show do Los Hermanos. Eu já fui vários shows do Los Hermanos. Então, eu só não consegui assistir o show, por causa da fumaça que tinha embaixo. Mas o resto, eu ouvi a música. Sabe uma coisa interessante? Que eu fui no primeiro show dos Los Hermanos aqui em Vitória, que foi no Barra Acústico. Acústico. Na Barra do Cu. Barra do Cu, isso. E aí eu não consegui o ingresso, porque esgotou assim, relâmpago, uma banda que ninguém tinha ouvido falar, que tocava uma música na rádio, que era a Ana Júlia. Que eles odeiam, né? Que inclusive não é deles, é uma música sertaneja de 1940. Nossa Sim. Senhora! E é Ana Júlia mesmo? É aquela música que eles tocam, só que é de um cara sertanejo, eles regravaram. Estouraram, não sei o que lá. Achei que pelo menos tivesse mudado o nome da mulher. Não, é a mesma. Quando eu cheguei do lado de fora, estava tocando, todo mundo cantando, um disco que não tinha lançado aqui, todo mundo já sabia a letra, e não era a Ana Júlia que estava tocando, e não tocou a Ana Júlia no show. Eu falei assim, tem alguma coisa aí nessa parada, velho. Aí eu fui, comprei o disco, escutei, aí eu comecei nos shows, e talento musical daqueles caras é fantástico. Você não consegue nem dar nome ao estilo, né? Mas músicos grandiosos, grandiosíssimos. E
sempre acompanhado de orquestra, pô, bem bacana. O show que eu fui era mais, eu acho que era o show de encerramento. E Aquela turnê de... As más línguas falam coisas terríveis, mas enfim, a sonoridade é muito boa. Eu não os conheço para falar assim, pô, igual você falou aí agora com propriedade, são músicos e tal. Não conheço. Mas assim, tem música boa de ouvir. E aí essa parte do vencedor aí eu lembrei, legal. Para você ver, o Rodrigo Amarante, que é um dos guitarristas, ele é o regente e curador da Orquestra Tabajara. Famosa Orquestra Tabajara do Rio de Janeiro. Não é para... Não é para qualquer um. Não é para qualquer um, não, cara. Todos músicos formados em escola de música são... Esse cara é o... Pega uma música do Los Hermanos e toca. Esse cara é o cara que sofre e não para. E não para. Para chegar onde o cara chegou estudando música o cara que estuda música para chegar no diploma já é um... É um herói. É um herói. É isso. É isso, vamos ficar por aqui. Grande abraço. Em breve a gente volta. Liga para mim. Manda e-mail lá. Um abraço. Up.